A paz do Senhor Jesus, irmãos. É com muito prazer que venho apresentar para vocês, o novo trimestre de 2026. Esse é o terceiro trimestre que nós vamos estar estudando, que tem como título A Igreja dos Gentios, lição bíblica da Escola Dominical, da editora CPAD. Então, ao longo dos próximos 3 meses, estaremos estudando essa temática sobre a Igreja dos Gentios. Vamos conhecer um pouco mais sobre as características dessa igreja, a missão desta igreja. E o comentarista dessa lição é o pastor Wagner Gabi. Estaremos aqui nessas 13 lições, se assim o Senhor permitir, comentando, fazendo um rápido comentário a respeito de alguns pontos principais para auxiliar você que é professor, você que é aluno e quer enriquecer o seu conhecimento na palavra de Deus. Eu me chamo Gutenberg Biapina e nós vamos iniciar a primeira lição de hoje, que é a lição de número 1. Nós estamos iniciando agora, dia 5 de julho, próximo domingo, de 2026. E a lição que nós vamos estar estudando, a lição de número 1, ela tem como título o chamado para os gentios. Estaremos estudando e só fazendo uma rápida apresentação da lição para você. Nossa lição, nós temos o tema principal da lição, que é esse, o chamado para os gentios, da lição que estaremos estudando, que é a lição de número 1. E temos o textuário. Esse textuário, ele é uma síntese de todo o conteúdo que nós vamos estar vendo, está em Atos capítulo 13, versículo 2. Vem uma verdade prática, isso nesta lição. E a leitura bíblica em classe, para você acompanhar em casa, está em Atos capítulo 13, versículo 1 ao versículo 12, ou seja, do 1 ao 12. São os versículos que estão aqui em Atos capítulo 13, que vai ser trabalhado na lição de hoje. A nossa revista também ela conta com 3 pontos, mais introdução e conclusão. O primeiro ponto, nós vamos ver a respeito do nascimento da missão gentílica. No segundo ponto, nós vamos estudar a respeito do Espírito Santo e a obra missionária. E o terceiro e último ponto, a igreja como agência missionária, e depois a conclusão. Então nós vamos estar aprendendo a partir de hoje, com esta lição aqui, esta revista de terceiro trimestre de 2026. Então vamos lá, para a gente poder fazer e contextualizar, o título da lição já diz: o chamado para os gentios. E a igreja dos gentios, essa expressão ela é bíblica, tá? A igreja dos gentios ela está em Romanos, capítulo de número 16, e mais precisamente o versículo de número 4. Então, Paulo, encerrando a sua carta, nas recomendações, saudações e voto, leia aqui a partir do verso 3, Paulo vai dizer o seguinte: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Então nós vamos ver Paulo aqui comentando todas as igrejas do gentio, botando um coletivo aqui, porque não era apenas uma reunião ou um ajuntamento de santos, de irmãos, mas existiam vários ajuntamentos de santos dos irmãos, como nós vemos, por exemplo, Gálatas, Filipenses, o próprio Efésios, a igreja de Éfeso, Efésios é a carta aos Efésios que Paulo escreveu. Eram igrejas, comunidade de cristão, totalmente gentias. Claro, tinha judeus também lá convertidos, mas em sua grande parte eram gentias. Então, para a gente poder já contextualizar aqui hoje, quem são os gentios? Quem seriam esses gentios aqui de quem a lição fala? Para que haja um entendimento melhor, vamos observar o seguinte cenário. Quando nós olhamos um mapa mundi, por exemplo, hoje, se nós estivermos olhando o planeta Terra de fora, nós vamos ver ali vários países, então várias nações, 140, não sei, são 120 eu acho lá na ONU, mas nós vamos ter ali e saber diferenciar os países. Porém, quando Deus olha para a Terra, na sua visão escatológica do planeta, da Terra, da humanidade, ele não enxerga países, Deus enxerga povos. E dentro desses povos, Deus enxerga três povos, que são os judeus, o Israel, os judeus, e quando eu falo aqui judeus, Israel, não estou me referindo aos israelenses,
mas sim aos israelitas, que é diferente, né? São aqueles que têm o sangue, né? Possamos assim dizer, de seus ancestrais lá, os patriarcas. Estudamos isso no trimestre passado, que é Abraão, Isaac e Jacó. Então, vem dessa linhagem das tribos de Israel, Zebulon, Naftali, Dan, Levi. Então, descendentes, né, direto dessas tribos, eles são considerados judeus ou israelitas, né? E qualquer um outro que nascer lá, né? Por exemplo, um brasileiro conhece uma israelense, casa com ela, tem um filho lá, ele vai ser ali por naturalidade israelense, mas não é um israelita. Então a gente está falando de israelita, aquele que é descendente direto de Abraão, Isaac, Jacó e seus filhos. Então Deus enxerga lá os judeus ou Israel, Deus enxerga os gentios e a igreja. Então o mundo, né, possamos assim dizer, que Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo foi esse que Deus amou de tal maneira? Foi Israel e os gentios. Porque até então, antes de Jesus vir, a igreja ainda não tinha sido inaugurada. Apesar de antes da fundação do mundo lá, já tinha sido predestinado por Deus, né, através da sua presciência, de que a igreja já viria existir e tal, mas nós sabemos que em Atos 2 ela foi inaugurada, né, e na cruz de Cristo foi que ela foi concebida, após ali, né, o morrer e ressuscitado nosso Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, é que a igreja de fato passou a existir. Então, antes era Israel gentio, depois igreja. Então, igreja, ela é a junção de gentios, povos gentios, com o povo judeu. Então, dentro da igreja nós vamos ter judeus e gentios. Uma vez que um judeu ele se converte, Deus não enxerga mais ele como judeu. Nós entendemos que ele já é agora igreja. Mas aí tem questões escatológicas, não é isso de que Deus vai tratar individualmente com Israel, a nação. Ainda existem promessas para que Deus cumpra e trate com Israel. Então Deus enxerga Israel, Deus enxerga os gentios e Deus enxerga hoje a igreja. São esses três povos. Quando a gente vai ler Apocalipse, né, está muito bem separado ali, entre os textos que ali se narra ali os fatos que irão acontecer no futuro. Então os gentios, como já expliquei, justamente são todos os povos que não eram descendentes de Jacó, que não vinha da linhagem, né, dos 12 filhos de Jacó. Todas as outras nações, né, que o Antigo Testamento vai usar muito o termo pagães, né, os pagãos, os cananeus ali, aquelas outras nações. No Novo Testamento nós vemos mais o uso da palavra gentios, né, aquelas nações ali gentílicas. Elas justamente, teoricamente, é como se para Israel elas estivessem fora dos planos de Deus. Né? Mas nós entendemos que em Abraão, quando Deus faz a promessa para Abraão, é que nele todas as famílias da terra fossem abençoadas. Né? Era a nação de sacerdote ali que iria, né, promover o nome de Deus para as demais nações. Isso não foi possível. Israel meio que se fechou, né, para Deus, Deus, Israel, Israel e Deus, e não conseguiu alcançar nem expandir isso, e a igreja conseguiu cumprir, né? Deus novamente traz o seu plano original para que todos os povos, raças, línguas, tribos e nações tivessem acesso à salvação. Então, por meio do Evangelho, por meio da pregação do Evangelho, por meio do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, a garantia que Jesus nos deu de salvação, é que a igreja surgiu. Então, a igreja não é um plano B de Deus, né? Porque os judeus rejeitaram Jesus, então, para não perder viagem, vamos assim usar esse tema, para que Jesus não perca a viagem, então entra aqui a igreja. Não, a igreja sempre esteve presente nos planos de Deus, e como já ratifiquei aqui, falei desde Abraão, de que todos os povos em Abraão seriam abençoados, e a bênção viriam pelo Messias, que seriam descendentes aí, né, isso da linhagem aí, passando pelos demais patriarcas. Então, quando nós falamos da igreja do gentio, é porque dentro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver, existia a igreja de Jerusalém, que era a igreja mãe, né, e começou a existir agora, né, nós vamos ver que a partir do capítulo, como a gente falou, a partir do capítulo 10 de Atos, nós vamos ver todo aquele episódio que teve de perseguição, a partir do capítulo 8, que se estende até o capítulo 9, os cristãos começam a se espalhar, a perseguição ela traz a expansão do evangelho, os gentios começam agora a fazer parte do reino, e no capítulo 11, né, a igreja chega em Antioquia, e aí a igreja mãe, né, que era a igreja de Jerusalém, envia um apóstolo chamado Barnabé para ir até esta igreja de Antioquia, né, porque ela estava crescendo,
Então tinha muitos gregos que estavam se convertendo ali e precisava de fato de ter um acompanhamento de perto. E aí manda-se Barnabé. Barnabé vê o tamanho da missão, né, e reconhece que precisa de ajuda, e ele vai para Tarso, chama Paulo, que estava em Tarso, traz Paulo para dentro de Antioquia. Eles passam ali um ano ensinando, e a nossa lição na leitura bíblica em classe, né, vai dizer que nesta igreja existiam alguns profetas e doutores, né? Então, após esse período de um ano ali que Paulo estava, no capítulo 13 agora, né, volta novamente Lucas a estar registrando isso e dizendo que além de Paulo e de Barnabé, existia Simão, né, que também é chamado de Níger, Lúcio, o Cirineu, Manaém, né, que fora criado com Herodes o Tetrarca. Então, existia esses homens que estavam lá servindo ao Senhor, jejuando, e aí o Espírito Santo aparece, né, e pede que seja separado Barnabé e Saulo para a obra que eles tinham chamado. Isso aqui já chama a atenção de vocês, que é o nosso textuário. Nosso textuário fala o seguinte: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, nós vamos ver na verdade prática o seguinte, que quando a igreja ouve o Espírito, o evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Então, essa palavra de igreja ouve, nós vamos ver que em Apocalipse aparece 7 vezes, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, as 7 igrejas que receberam carta, Jesus falou isso para as sete igrejas. E quando nós vamos ver nos evangelhos, né, isso nós vamos ver que 8 vezes, pelo menos, né, Jesus falou: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E ele falando isso, né, das palavras que ele mesmo estava ensinando a respeito de parábolas, de que Jesus falava. Então nós vamos entender o seguinte, que quando fala de que a igreja, ela precisa ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. E quando isso acontece, o evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Para que o evangelho avance, né, nós temos 2 formas. A primeira forma de avanço do evangelho é a evangelização urbana, que é essa que é feita nas congregações locais, né? Então, a evangelização urbana, que é o crente sair de dentro da igreja e ir lá fora, aonde está o pecador, para levar o evangelho, evangelizar de fato, pessoalmente, né? E nós temos também a missão transcultural, né? Que essa missão transcultural pode ser dentro da própria nação, porque, por exemplo, no Brasil nós temos várias culturas dentro do próprio Brasil, né? Inclusive nós temos indígenas e muitos outros povos também que têm culturas totalmente diferentes. Então o evangelho precisa alcançar também, e quando alguém é enviado a essas culturas diferentes, né, logo são missões transcultural, que na maior parte dela é para fora do país, mas acontece também dentro do próprio país. Então a gente entende que existe uma urgência da igreja fazer missões. O Espírito Santo é quem convoca a igreja primitiva, né, para estar fazendo missão. Então nós já explicamos aqui, né, quem eram os gentios. Nós explicamos aqui que a igreja surgiu justamente da união dos judeus com os gentios, porém a sua maior parte era gentílica, né? Nós sabemos que a igreja cresceu e se expandiu muito. Nós vamos ver isso a partir de Atos 13, né, com as viagens missionárias que Paulo fez, que toda a área conhecida da época, né, todo o mundo antigo conhecido na época, até a Espanha, né, na época o evangelho chegou através de Paulo, né, e dos apóstolos do Senhor Jesus. Então, nessa chamada, rapidamente aqui nós vamos ver que na leitura bíblica em classe, no capítulo 13, o versículo de número 2, fala o seguinte, que o Espírito pediu para separar. Então o Espírito escolheu e pediu para separar. O Espírito falou. Quando a gente vai para o versículo de número 3, fala que a igreja respondeu, que isso é importante. Porque no versículo 3 diz assim: então jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então o Espírito falou, certamente aqui falou através de uma mensagem profética, né? Nós entendemos que
alguém se levantou em profecia, sendo usado pelo Espírito Santo, e pediu que separasse a Barnabé e a Saulo, a igreja de prontidão ouviu e respondeu com jejum, com oração, confirmando aquilo que o Espírito tinha falado. E aí, quando a gente vai para o versículo 4, nós vemos agora o Espírito guiando, o Espírito enviando. Ou seja, quem envia o missionário é o próprio Espírito Santo. A Bíblia diz assim, ó, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então nós vamos ver aqui, primeiramente, o Espírito Santo separando, né, os 2 obreiros da congregação. Depois nós vemos a igreja confirmando a separação do Espírito Santo. E aí nós vamos ver agora o Espírito Santo enviando, direcionando para onde deve ir aqueles 2 obreiros, a saber, Barnabé e a Saulo. E isso daqui é muito lindo. E aí quando a gente vai, né, para o versículo número 12, diz que vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando da doutrina do Senhor. Ou seja, aqui já conta a história, resumindo aqui, né, isso do Propôncio, né, que ele ouviu a respeito do Evangelho, ficou com vontade, né, o Sérgio Paulo, de conhecer, mas tinha um Elimas, tinha um camarada atrapalhado lá que estava, né, embaraçando, e aí Paulo, usado pelo Espírito Santo, ali age, naquele momento, faz com que aquele homem perca a visão por um período determinado, não é isso? E ele vendo aquilo ali, o poder do Espírito Santo na vida daqueles homens, ele creu. Então, os missionários, quando eles saíram, quando eles foram levar o Evangelho, não é isso? Eles fizeram o seguinte, eles falaram e através deles também maravilhas e sinais foram operados. Então nós vemos que por 2 caminhos, né, a fé entrou no coração do homem. A gente sabe que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Mas aqui mostra um outro caminho também pela qual a fé entrou, que foi pela visão. Depois que ele viu, né, aquilo, claro, Paulo já tinha falado de Jesus, mas depois que ele viu aquilo que aconteceu ali, ele creu na doutrina do nosso Senhor. Então é por isso que Jesus disse que os sinais seguirão aos que creem. Então, na área missionária, os sinais têm que ser, né, parceria do missionário para testificar, né, daquilo que o missionário está pregando. Então, na nossa introdução, nós vamos ver que até Atos 12, né, a igreja havia chegado em Samaria, e após o Atos capítulo 13, nós vamos ver que se expandiu aí, né, chegando até os outros povos gentílicos. Então, Lucas registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus de Atos 1:8. Jesus falou o seguinte em Atos 1:8, né? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, então vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, os capítulos 13 ao 28, né, eles de fato marcaram a grande virada dessa narrativa, quando o foco deixa de ser Jerusalém, né, e passa agora para Antioquia. E Antioquia agora se torna uma igreja caracterizada, né, por diversidades, por sensibilidades, né, por práticas missionárias maduras, se transforma agora uma propulsora das missões transculturais. Primeiro ponto, né, fala o seguinte: o nascimento da missão gentílica. Nós vamos ver o seguinte: Antioquia, um centro escolhido por Deus. Né? A Antioquia, ela ficava ali aproximadamente 500 quilômetros de distância de Jerusalém. Então, não era tão perto, mas também não era tão distante assim. Né? E aqui ele traz alguns contextos históricos de que foi fundada por Seleuco Nicator, né, em 300 a.C., e Antioquia da Síria tornou-se a terceira maior cidade do Império Romano, e isso é importante frisar, atrás apenas de Roma, que Roma era a capital, né, a capital política do Império, e Alexandria, que era o centro intelectual. Então nós tínhamos o centro intelectual, que é Alexandria, onde existia a maior biblioteca, né, do mundo, com todos os tipos de livros que você imaginar da época conhecido, e Roma, que era a capital do Império. Né? E abaixo dessas duas é que vinha a cidade de Antioquia. Então dá para se entender que é uma cidade importante. O evangelho surgiu, né, através, ou seja, para os gentios, né, de uma igreja que tinha uma relevância muito grande no Império, dentro do Império Romano. E um detalhe interessante é que foi lá que os cristãos foram chamados, tiveram esse nome pela primeira vez. Né? A igreja recebeu
este título de cristãos pela primeira vez. Interessante que este título não foi autonomeado, não foi a igreja que disse, não, a partir de hoje nós vamos ser cristãos. Na verdade, surgiu como uma pejúria, né? Os povos que não estavam agregados à igreja, aqueles que perseguiam a igreja, é que chamaram a igreja de cristãos, ou aqueles que seguiam de cristãos, que quer dizer pessoas de Cristo, né? As pessoas do Cristo. Então, surgiu ali o termo cristão, né? Que surgiu a princípio das pessoas, né? Que não fazia parte da comunidade, eram aqueles que exatamente perseguia. Antigamente foi chamado os do caminho, né? Como assim Paulo chamava, mas aqui em Antioquia foram chamados de cristão. Então isso aqui é importante a gente frisar. E aí vem o seguinte, profetas e doutores servindo ao Senhor, né? Nós vemos no segundo subponto do primeiro ponto, que fala o seguinte, a liderança local reunia profetas e doutores, e aqui ele bota mestre, né? Ministérios que após o período apostólico tornaram-se pilares na liderança da igreja. Então, os profetas, quem são esses profetas, né? Pelo menos 3 verbos, né, que envolvem comunicação e correção, mas são diferentes no seu propósito, está relacionado aqui à palavra profeta. O profeta aqui não era apenas aquele que proferia, ou previa o futuro, não. Né? Aí é o vidente, como a Bíblia chama, o profeta no sentido do Antigo Testamento, né, que era o ofício de profeta. Aqui não está falando do ofício de profeta, né? Mas o profeta aqui, ele tinha algumas responsabilidades que seria exortar, admoestar e redaguir. Então, na Bíblia nós vamos ver o seguinte, que o profeta ele exortava, ou seja, aconselhar, o exortar é o aconselhar, estimulando alguém a seguir um bom caminho. Admoestar é uma advertência, repreensão branda para corrigir um comportamento inadequado, né, ou evitar alguém que caia em um erro, e o redarguir é justamente contra-argumentar, né, replicar, rebater. Então, para a gente poder, né, simplificar, exortar é chamar para perto, admoestar é colocar na mente da pessoa a palavra, e o redarguir é justamente repreender e convencer. Então, o que os profetas faziam era justamente isso, ensinar a palavra de Deus como ela deveria ser pregada, confrontando, né, o pecado. Então, durante o serviço, o Senhor, marcado por oração e jejum, o Espírito Santo falou. Então, durante o serviço ao Senhor, marcado com oração, com jejum, foi que o Espírito Santo falou, né? Isso, e a disposição desses líderes em buscar a vontade divina revela uma comunidade madura, que entenderam, não é isso, quando o Espírito Santo de fato falou com eles. E aí nós vemos a separação de Paulo e Barnabé. Nesse texto aqui, né, na lição, diz o seguinte: a igreja respondeu com jejum e oração à imposição de mãos, reconhecendo o chamado divino e enviando os seus melhores obreiros. Isso aqui é interessante. Quem são os melhores obreiros? Né? Então, quando fala em melhores obreiros, qual é o texto que vem na nossa mente? Né? Seria 2 Timóteo 2,15, né? Que ali fala que o obreiro, por Deus aprovado, né? Ele tem que ter alguns requisitos, né? Primeiramente, ser aprovado por Deus, né? E esse aprovado por Deus é de fato como um metal que passa pelo fogo, né? É esse o tipo de prova que está no texto ali, né? Como um fogo que prova ali o metal. E tem que ter conduta irrepreensível, ou seja, na sua integridade e caráter, e tem que ter domínio das Escrituras, né? Então a gente vê aqui que o melhor obreiro é aquele que ele se apresenta a Deus de forma aprovada, ele tem uma conduta irrepreensível e ele tem domínio das Escrituras, ou seja, preparo teológico. E aí quando nós vamos para Paulo e para Barnabé, nós vamos ver que todos esses requisitos foram preenchidos, né, por aqueles homens de Deus. Então nós vamos entender o seguinte, que antes, né, o capítulo 12, vamos ver que Pedro era a figura principal até o capítulo 12 de Atos, e a partir do capítulo 13, e se estende até o capítulo 28, o destaque agora vai para o apóstolo Paulo, né? E é engraçado que justamente o Pedro, ele até fala o seguinte, que tinha coisas em Paulo ali, que Paulo escrevia e ensinava que era difícil de entendimento e tal, porque de fato Paulo tinha um preparo, né, teológico muito grande,
né, não só teológico, mas filosófico, e ele aprendeu, como ele mesmo disse, com o próprio Senhor. Né? O próprio Senhor o instruiu, né, em sua palavra. E ele fala que a obediência da congregação demonstra que a comunidade local é parte ativa da vocação missionária e que o envio deve ser acompanhado de intercessão, consagração e dependência do Espírito, né? Isso aqui é interessante. Então, se nós não estivermos na dependência do Espírito Santo, nós não podemos chegar a lugar nenhum. Podemos até iniciar nossos passos, mas ele certamente vai ficar pelo caminho, porque nós devemos estar sempre direcionado pelo Espírito Santo de Deus, que aí agora faz um link com o nosso segundo ponto, né, que fala sobre o Espírito Santo na obra missionária. E aí o primeiro subponto ele fala o seguinte: o Espírito que conduz a missão. Isso aqui é importante, eu fiz até algumas anotações aqui, que diz o seguinte, né? Existe 3 tipos de conexão com o Espírito Santo, né? E essas conexões elas são acumulativas, né? Então o Espírito Santo ele se manifesta no homem, ele se apresenta ou se revela no homem de 3 formas diferentes, né? Então nós observamos quando vamos para João capítulo 16, versículo 8, que o Espírito Santo, vamos colocar assim, que o Espírito Santo está com você. Essa é a primeira condição, ou essa é a primeira conexão, é o Espírito Santo com você. E o que seria o Espírito Santo com você? Seria o Espírito Santo falando de fora, tá? Então, com você é como se ele estivesse do lado. Então, nesse formato aí, o Espírito Santo com você, ele trabalha no mundo, tá? Para pessoas que estão lá fora. Irmãos, mas o Espírito Santo trabalha com o pecador, ele está com o pecador? Claro que está. Só que ele está com o pecador do lado de fora. O que foi que Jesus falou? Que quando esse Espírito da verdade viesse, eles iriam convencer, né, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ora, como é que ele vai convencer alguém se não for conversando, dialogando, chamando a atenção dessa pessoa ao arrependimento? Então nós entendemos que no momento em que a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo está do lado da pessoa, está com a pessoa, convencendo a pessoa do seu estado natural, né, e apontando Cristo como solução para o problema daquela pessoa. Então, o Espírito Santo com você é uma condição de que ele está do lado de fora, falando de fora para dentro. Não é isso? E principalmente, em primeiro lugar, quando está no mundo. Só que, como eu falei, ela é cumulativa, tá? A pessoa se arrependeu naquele momento, ouviu, creu no Senhor Jesus Cristo, né? Isso, e agora entra a segunda conexão que o Espírito Santo faz com o homem, que é João capítulo 14, versículo 23 em diante, que é o Espírito Santo estar em você. Então, primeiro o Espírito Santo está com você, está lá de fora. Aí agora o Espírito Santo está em você, que é do lado de dentro. Aí nessa condição ele fala de dentro do homem para fora. E aí ele começa agora a trabalhar no homem os frutos, né, do Espírito, que é o amor, que é bondade, benignidade, misericórdia, mansidão, fé. E aí o homem agora ele tenta pecar e aquela voz dentro do homem diz: isso é pecado, não faça isso, não vá por aquele caminho, direciona os passos, guia os passos do homem, porque ele agora não está apenas do lado, né? Ele está também dentro do homem. Então, para o mundo, o Espírito Santo ele está com, e nós que somos crentes, ele está em, né? Está dentro de nós. Então, o Espírito Santo agora estando dentro de nós, né? Ele agora precisamos agora entrar no terceiro e último tipo de conexão com o Espírito Santo, que é sobre nós, né? Que já é uma condição diferente. Então, quando nós vamos ver aqui para a obra missionária, o Espírito Santo não basta apenas estar em nós, ele tem que estar também sobre nós. Por quê? A Bíblia diz, olha, e recebereis poder, não é isso? Quando sobre vós descer o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, neste sentido aqui, de conexão sobre a pessoa, aqui está falando do revestimento do poder. Ele lembra quando a gente vai ler o Antigo Testamento que o Espírito Santo vinha sobre alguma pessoa para agir, sempre o termo vai usar sobre,
né? Então a gente vê que Sansão, quando precisava ali de agir pelo Espírito, e o Espírito veio sobre Sansão naquela ocasião, e Sansão ganha forças e age e tal. Então a gente vê que nas concessões que o Espírito Santo fazia para se utilizar de algumas pessoas no Antigo Testamento desta forma, ele vinha sobre a pessoa, porque ele não habitava ainda, né, dentro da pessoa como ele habita hoje em nós, através da descida ali de Atos 2 do Pentecoste. Então ele vinha, fazia o trabalho e deveria fazer sobre a pessoa, usando a pessoa, e depois se retirava. Então tem muitas pessoas hoje que pode, de fato, ser usado pelo Espírito Santo. E mesmo assim essa pessoa não ter dentro dela o Espírito Santo. Pode, irmão Guto? Pode, claro que pode. Né? Isso, uma pessoa hoje, ela pode, né, receber de repente do Espírito Santo, né, uma obra para ser realizada, porque só tem, vamos supor, só tem aquela pessoa ali, então o Espírito Santo sobre aquela pessoa fala, né, isso, mas quando a gente vai ver as atitudes daquela pessoa, às vezes mostra que é uma vida totalmente diferente daquilo que o Espírito Santo espera de um templo para habitar. Então o Antigo Testamento está repleto de exemplos como esse, como eu já falei, o próprio Sansão. Né? Sansão não era crente como a gente, né, gostaria que ele fosse. A gente sabe que as escolhas de Sansão não eram escolhas de pessoas que eram crentes, mas no momento certo que era preciso para defender o povo, Deus ele mandava o seu Espírito, e o Espírito vinha sobre Sansão e fazia a sua obra, até quebrar o último pacto com Deus, né? E nós sabemos que Deus se retirou dele e tudo aquilo ali que aconteceu. Então nós vemos o seguinte: primeiro, o Espírito Santo com você, né? Essa é a primeira fase. Aí na segunda fase já evolui para o Espírito Santo em você. Só que a gente não pode se acostumar apenas com o Espírito Santo em nós, dentro de nós. A gente agora tem que orar, pedir a Deus que ele venha sobre nós. Né? Eu estou aqui de camisa, de gravata, mas se eu pegar aqui um paletó e me vestir, ou me revestir, porque vestido eu já estou, com esse paletó, né, vai me dar uma proteção maior. Não é isso? Me referindo ao clima, a frio, por exemplo, ele vai me dar uma proteção maior. Então, esse Espírito Santo é justamente esse revestimento que nós precisamos buscar para fazer a obra missionária. Então, explicando esse contexto, fala aqui o seguinte, que sem o poder, observe, do Espírito, até os apóstolos permaneceram retraídos. Com Pentecoste, tornaram-se proclamadores ousados da fé. Assim, toda iniciativa evangelizadora autêntica é fruto da ação do Espírito Santo no coração da igreja. Né? Glórias a Deus. Então, o principal objetivo de um crente que é cheio do Espírito Santo de Deus e que ele vem sobre a pessoa, batizando-a, que nós conhecemos hoje como o batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder, ela é a habilitação, né, é a credencial que o crente agora recebe porque o batismo com o Espírito Santo na igreja primitiva, na igreja do antigo, do início, né, da fé cristã, justamente foi esse gás para que eles pudessem evangelizar e levar o nome do Senhor Jesus de forma sem temer, né, de forma corajosa. E aí nós vamos ver aqui o seguinte: o poder do Espírito na evangelização do gentio, né? E aí fala novamente aquilo que eu já falei aqui, ó. O batismo no Espírito Santo lhe deu poder para testemunhar de Cristo e eficácia em sua mensagem. Então eles foram ali revestidos deste poder para poder levar a palavra do Senhor. E aí nós vamos agora para o terceiro subtópico, que fala o seguinte: evidências da ação missionária do Espírito Santo. As primeiras viagens missionárias mostram a clara intervenção do Espírito. Portas se abrem, vidas são transformadas e igrejas são plantadas apesar de perseguições. Então nós vamos ver aqui, eu até grifei o apesar de. Apesar de tudo que pode acontecer, portas se abrem, vidas são transformadas e igrejas são plantadas se estivermos em evidência, né, com a ação missionária do Espírito Santo. Então isso mostra a ação do Espírito Santo dentro da própria igreja, aquilo que Jesus falou: as portas do inferno não irá prevalecer contra ela. Aí ele fala aqui: a conversão do procônsul Sérgio Paulo revela que nenhum nível social está além do alcance de Deus. Então Deus alcança todas as pessoas. Vamos avançar para o terceiro ponto: a igreja como agência missionária. Já vamos concluir aqui. Então, nós sabemos que igreja, né, ela vem do grego eclésia, e aí pode ser também, em um dos seus significados, chamados para fora, né?
Então, nós vamos ver que a igreja é a agência missionária do reino, né? A igreja ela tem legitimidade para atuar em nome de Jesus. Ela recebeu uma procuração. Então, hoje a igreja tem procuração, né, espiritual diretamente de Jesus para que ela leve o seu nome diante de todos os povos, língua, tribos e nações. Então, a igreja que ouve a voz de Deus diz o seguinte: Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã. Uma igreja que ora, jejua e discerne a direção divina. Uma igreja missionária cresce na comunhão e age por obediência. Então nós vimos duas palavras que é importante aqui nós grifarmos, que é comunhão e obediência. Nós temos a comunhão, entre os irmãos, entre a própria igreja, e nós temos a obediência à voz do Espírito Santo de Deus. E isso é importante, irmãos. O que a gente observa no cenário hoje de missões é o seguinte: aqui nós vemos Deus separando o obreiro, e a gente já viu aqui que o obreiro tem que ser bom, tem que conhecer de Bíblia, e tem que ser alguém que não tenha um caráter manchado diante da sociedade, claro, e tem que ser aprovado por Deus também. Mas esta pessoa, este crente, ele era direcionado pelo Espírito Santo, assim como Gunaving, por exemplo, Daniel Berg, aqui fala de Barnabé e Saulo, que foram sair de Antioquia ali na sua primeira viagem missionária, e o Espírito Santo disse: apartai-vos para mim, Barnabé e a Saulo. Acredito que o mesmo Espírito Santo, soprou lá nos Estados Unidos, dentro daquele avivamento em que esses jovens estavam participando, de que eles deveriam vir para o Brasil trazer aí essa chama, pentecostal, que foram os missionários suecos. Eles eram suecos, tá? Eles eram da Suécia, porém eles estavam nos Estados Unidos. Então, quando eles vieram do Brasil, não vieram da Suécia. Eles vieram para o Brasil dos Estados Unidos, que foi onde ele recebeu esse avivamento espiritual. E aí eles vieram. Então, o que acontece hoje? Hoje, o que a gente enxerga é, muitas das vezes, o obreiro escolheu o campo, e não o campo missionário escolheu o obreiro. O que nós entendemos aqui é que o campo missionário, através do Espírito Santo de Deus, é quem escolheu o obreiro. Hoje, vamos supor que o pastor diz assim: rapaz, a gente tem um campo missionário em tal lugar. Qual é o obreiro que aqui tem uma chama missionária e que deseja ir para esse lugar? E aí, às vezes, se ouve o grilo cri, 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 cantar, ninguém quer. Por quê? Porque certamente o lugar a pessoa já conhece, é de ruim acesso, tal, então as pessoas não se manifestam. Então, a gente vê que hoje tem muitos obreiros que escolhem o campo missionário que deve ir. É por isso que, em alguns pontos, muitas obras missionárias até sofrem com isso, Porque o obreiro, às vezes, ele vai verificar o seguinte: tá bom, é para ir para o campo missionário, mas lá eu vou ter casa, vai ter uma casa para mim, vai ter um salário, meus filhos vão ser assistidos nisso. Ou seja, ele coloca primeiro, os efeitos e não a causa. Quais são os efeitos que isso vai me gerar? Onde a gente tem que estar preocupado com a causa, e a causa é do Evangelho. E os efeitos eles podem surgir, mas a causa tem que ser prioridade. Então, antigamente não era dessa forma. Tanto é que Paulo tentava ir, o Espírito impedia. A Bíblia diz isso, que Paulo queria ir, é o obreiro escolher no campo. E aí a Bíblia mostra bem claro, diz: não é dessa forma, é o Espírito Santo que manda o obreiro para o campo, e o campo é quem precisa do obreiro. Alguém, ele tem uma visão que uma pessoa diz assim: passa a Macedônia, ajuda, um moço clamava para ele por ajuda. Ou seja, é o campo missionário escolhendo o obreiro e não o obreiro escolhendo o campo missionário. Então, o que a gente vê hoje, às vezes, em missão, é justamente esse leilão, Existe um campo missionário, e agora qual é o obreiro que quer ir para aquele campo missionário? Então, a gente precisa cada vez mais buscar a sensibilidade, a Igreja de Cristo precisa buscar a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, direcionamento do Espírito Santo de Deus, para saber quem é a pessoa que o Espírito Santo de Deus vai mostrar que vai ser o missionário naquele lugar, naquela terra, naquela nação, para aquele povo. E aqui é importante porque fala que a igreja de Antioquia, ela escutou a voz de Deus. Existia muitos, como falou aqui, doutores, profetas, pessoas qualificadas para lá, mas o Espírito disse: não, eu quero Barnabé e eu quero Saulo para esta obra. E que o Espírito Santo de Deus continue falando hoje, aos nossos dias, isso aos corações do seu povo. Então, mais embaixo, fala o seguinte: uma igreja que envia e sustenta seus missionários.
a imposição de mãos sobre Paulo e Barnabé mostra que a igreja participa ativamente do envio, não retém seus melhores servos, olha aí o recado, mas os consagra ao propósito eterno. Então, não existe essa também de missionário sem pastor, tá? Missionário sem pastor, missionário sem igreja, são pessoas que se intitulam missionário. Ah, missionário é fulano de tal, fez missão aonde? Né? Quem enviou ao campo? Está debaixo da bênção de que pastor? Não se sabe. Então tenham muito cuidado com isso, fiquem muito espertos com isso, porque hoje as pessoas costumam se auto-rotularem. Né? O apóstolo fulano de tal, é o pastor fulano de tal, só que quando a gente vai ver, vai observar, né? Nós vemos que não tem nenhuma autoridade, né, espiritual constituída por Deus que os habilitou. E o Espírito Santo, ele chama Barnabé e Paulo, mas a igreja valida. Nós vamos ver que a igreja estava validando, tinha uma liderança dentro da igreja em Antioquia que estava validando o que o Espírito Santo, né, estava fazendo, separando e enviando. Então nós vamos, o próprio Jesus é um exemplo disso. Jesus já poderia, né, chegar já curando, chegar fazendo o seu ministério florescer, mas o que é que ele fez? Ele foi ao Jordão ser batizado por João. Por quê? Porque ele precisava de uma liderança espiritual. Jesus, sendo o Filho de Deus encarnado, ele se submeteu à liderança, porque aquele que chegou primeiro, que é o que veio endireitar as veredas, né, que é o João, o Batista, ele estava ali com uma autoridade de Deus espiritual, exercendo justamente, né, a função daquele que estava preparando o caminho para que o Messias viesse. Então o Messias, Jesus, quando ele se apresentou, ele foi batizado por João, e ele usa essa expressão para que se cumpra a justiça de Deus, né, validando o batismo de João e assumindo ali, né, o manto, vamos assim dizer, né, de cordeiro que seria imolado em resgate de muito em sacrifício. Mas ele naquela ocasião ele disse: não, João, eu preciso, hoje você é o batizador, você é a liderança hoje, e eu preciso estar submissa a esta liderança. Então, se o próprio Jesus, antes de iniciar o seu ministério, teve que ter uma validação, né, em seu batismo, claro, tem muita simbologia, algo simbólico também ali, mas de certa forma ele estava validando também, né, a ação de João Batista, né, como aquele que estava preparando as veredas e o caminho. Muitos hoje estão saindo por aí porque querem, porque acham que são, porque não foram reconhecidos, monta suas igrejas, joga ali o óleo de soja sobre a cabeça e diz: agora eu sou pastor, fui ungido e eu vou rebanhar povo, eu vou agora fazer missões, eu vou, e meu nome é missionário, agora eu sou missionário. Né? E aqui nos mostra muito claro que a igreja participa ativamente do envio, ou seja, tudo que é relacionado ao reino de Deus, que tem uma origem, essa origem tem que ser na igreja ou da igreja. Tá? Ninguém pode estar em casa dormindo, teve um sonho, uma revelação, né? A gente sabe em que problema isso deu, né? De alguém que tem os evangelhos, não é esse, está aqui umas tábuazinhas, tal, uma revelação que estava em casa dormindo e alguém se apresentou. Então, uma igreja, né, que foi constituída por Deus, e o próprio Jesus falou: olha, o que vocês ligar na terra será ligado no céu, e o que for desligado na terra será desligado